Buonasera! Chegamos aqui na Itália, já estamos em Roma, Coliseu maravilhoso noturno aqui do nosso lado, o Arco do Constantino e mais aqui na frente o Fórum Romano. Para explicar um pouquinho a ideia de Roma, então, a gente decidiu, como a gente chegou de noite, a gente decidiu ficar perto da estação de trem, porque a gente não gosta muito de ficar andando com mala e tudo mais, e eu não acho Roma uma cidade tão bem planejada com questão de metrô. A nossa saída do aeroporto, né, do Roma Fiumicino até o Roma Termini, que é o nome da estação central, custou 14 euros por pessoa, levou mais ou menos 30 minutos e ele veio direto, então a gente não precisou se preocupar com parar nem nada, e a gente desceu e ficou num Airbnb. Sobre a questão de locomoção, enfim, dentro de Roma. Olhando no Google Maps e mais ou menos planejando o que nós vamos fazer amanhã, eu acredito que Roma dá pra fazer tudo a pé. Porque se tu começa, por exemplo, a nossa ideia é começar lá pelo Vaticano amanhã de manhã e vir vindo em direção ao Coliseu, tudo é muito pertinho, de um lugar para outro dá 10 minutinhos a pé. Então vale super a pena pela caminhada, vale super a pena por olhar os lugares, então no máximo, de repente, que nem eu falei, a gente tá na estação central e até o Vaticano talvez dê uns 40 minutos a pé, então talvez a gente vá de metrô, que custa 2 euros o metrô hoje, talvez aumente, mas para 100 minutos, então a gente veio até o centro agora com esse, vai voltar com esse mesmo ticket, mas eu acredito que dá para fazer tudo a pé para ir conhecendo, visitando, porque os pontos turísticos estão muito perto. O Coliseu tá mais ou menos, a entrada custa em torno de 16 euros por pessoa, 19, mentira, e o Fórum Romano 16 euros por pessoa. Nós não vamos entrar em nenhum dos dois, porque a gente já fez esse passeio, então a gente optou por vir aqui agora de noite, conhecer o Coliseu de noite que a gente não conhecia, mas a nossa ideia é revisitar outros lugares, que incluem tipo a Fontana di Trevi. A gente vai fazer todos esses pontos turísticos que são gratuitos aqui por Roma. Alguns pontos a serem ressaltados, tá meio escurinho, mas é que tá muito bonito essas luzes aqui. O Coliseu a gente visitou ele sem guia, e eu acho que eu visitaria ele com guia. Ele é incrível, claro, vale toda a visita, sim, se você não tiver essa opção, vá visitar sem guia mesmo, mas eu gostaria de ter entrado com guia, porque eu acho que a história fica muito mais interessante. A gente descobriu depois que tinha batalhas navais que aconteciam aqui, claro, tem toda a história do gladiador e tudo mais. O Coliseu é famoso, mas eu acho que mesmo assim com guia sempre tem alguma coisa para se descobrir. O Arco do Constantino, que tá aqui na frente também, então foi por causa de uma vitória, numa batalha, então eles deram esse prêmio pra ele. E o Fórum Romano, que daí o fórum é basicamente ruínas, talvez não interesse a todos, vale dar uma pesquisada, mas são as ruínas aqui de Roma. Eu achei bem legal, de repente também seria um passeio pra contratar talvez os dois com guia, pra ir passeando e sabendo as curiosidades desses locais. Porque, por exemplo, Fontana di Trevi, esses lugares assim, daí dá pra fazer sem guia. E essa é basicamente a ideia. Amanhã a gente atualiza mais, mas eu acho que só essa vista maravilhosa desse Coliseu aceso vale muito. Agora a gente vai voltar de metrô pro nosso hotel, então descansar que amanhã tem mais. Buonasera! Acordamos hoje então ainda em Roma e a nossa primeira parada saindo da estação central é o Vaticano. Eu tô aqui embaixo das colunas porque tá chovendo bastantinho, então a gente tá se escondendo um pouquinho. A gente tinha as nossas malas, o nosso Airbnb era só um quartinho, não tinha onde deixar as malas. A gente queria vir cedo pra cá, então a gente acabou deixando na estação de trem, que é uma opção, mas vai custar um pouquinho caro, porque a gente vai ter que deixar o dia inteiro, então vai custar mais ou menos uns 7 euros por bagagem. Então de repente é uma opção, né, se não tem onde colocar, enfim. Falando então um pouquinho do Vaticano e o Museu do Vaticano. A gente, da outra vez que a gente veio, a gente fez primeiro o Museu do Vaticano, a gente comprou o ingresso com antecedência e veio cedo para não pegar tanta fila, a gente veio em março. Só que dessa vez, como a gente já tinha visitado o Museu do Vaticano, a gente preferiu não visitar, porque se eu não me engano custa mais ou menos uns 16, 17 euros, dá pra dar uma pesquisada direitinho. E aí a gente resolveu vir direto pra Capela de São Pedro, né, que é a principal aqui do Vaticano, a igreja. A entrada é gratuita. A gente chegou aqui, era umas 8 e pouco, quase 9 horas, e a fila não tava tão grande. Agora já são 10h30 e ela já tá dando quase toda a volta na Praça São Pedro.
Então vale de repente vir mais cedo, não custa nada, o ingresso é gratuito. Mas essa fila na verdade é para passar pelo raio-x, então ela aparenta ser longa, mas vale a pena porque logo já vai, assim, logo as filas já se dividem, aí passa pelo raio-x e aí a fila acabou. Tem também a subida para Duomo, que tem gente que pode gostar da ideia. Ela custa 4 euros para subir metade de escada, metade de elevador, ou metade de elevador, metade de escada, não me lembro qual que é o primeiro. Ou não custa nada se for só pela escada. Mas pelo que eu tava olhando, são 500 e poucos degraus e a gente desistiu da ideia. Descendo embaixo da Basílica tem os túmulos dos Papas, que a gente visitou também, é gratuita a entrada. E vale a visita, né? Não tá pagando nada, já entrou lá, dá uma olhada por toda a Basílica, ela é gigantesca. E se eu não me engano, são nas quartas-feiras que tem a missa com o Papa mesmo. Então vale dar uma olhada, de repente vocês estão aqui, hoje nós estamos, é sábado, então não vai rolar. Segunda parada do nosso dia, o Castelo de Santo Ângelo. Foi inicialmente um mausoléu da família de Adriano, depois se tornou um paradeiro militar, digamos assim, um lugar de proteção para os reis, até que quando veio a peste, o rei que estava no comando, ele diz que durante a peste, enfim, ele veio para cá e ele viu Santo Ângelo segurando uma espada lá em cima. E ele disse que foi um sinal divino para que a peste fosse acabar. E aí foi por isso que ele homenageou agora o Castelo de Santo Ângelo. A entrada é paga. Como nós estamos fazendo tudo que seja grátis, nós não vamos entrar, só passamos por aqui. E na frente também tem a ponte de Santo Ângelo. Se alguém gosta, já apareceu no filme do Missão Impossível. Aqui também foi cenário do filme do Velozes e Furiosos, aquele que eles estão andando com a bomba lá e joga de um lado pro outro e tudo mais. Aí eles saem daqui também. Então, né, vale assistir esses filmes pra dar uma lembradinha, assim, quando bate uma saudade. Terceira parada do nosso roteiro, a gente está aqui na Piazza Navona. Ela fica bem pertinho ali do Castelo de Santo Ângelo, por onde a gente passou. Veio a pé, nem 5 minutinhos a pé já chegamos. E como já são 11 e pouco, a gente já está com fome, porque hoje a gente acordou cedo. E a nossa ideia era almoçar, mas o pessoal tá ainda com o negócio de café da manhã, o cardápio de café da manhã. Então nós vamos tentar sair um pouco aqui da zona turística, que é... as coisas são mais caras, assim a gente acha alguma outra coisa pra almoçar. Próxima fermata, paramos aqui no Panteon, saindo da Piazza Navona, bem pertinho também, a gente já parou para almoçar. Inclusive por aqui tem alguns aperóis que eu vi que tem umas placas por 5 euros, então vale a visita. E pelo que eu tava lendo aqui, que a gente já tinha vindo aqui, mas não tinha lido, essa é uma das únicas construções, ou maiores construções, com concreto não armado. É concreto não armado que diz? Concreto não armado, isso. Significa que eles fizeram a cúpula sem ferro para sustentar, basicamente fizeram pedrinha sobre pedra. E tá muito bem preservado, custa 2 euros para entrar. Quando a gente veio há 5 anos atrás era grátis, a gente entrou. Quase finalizando o nosso passeio, a gente parou aqui na igreja de Santo Inácio de Loyola. Ela é famosa por causa do afresco que tem no teto e por causa do espelho que fica ali no meio dela, que as pessoas se aproximam e vão ali e batem foto. Custa 1 euro para ativar o espelho, porque ele escurece com um certo tempo, assim. Só que como ele demora, eu achei que ele demora um pouquinho, a fila fica gigantesca, eu vou mostrar pra vocês. Então nós não vamos ficar na fila pra bater fotos no espelho, mas ela é super famosa no TikTok, sempre aparece. Inácio de Loyola foi um dos que veio pro Brasil, foi pro Brasil agora, né, no caso, para catequizar os índios e tudo mais na época dos jesuítas, e depois ele foi canonizado como santo, e essa igreja é em homenagem a ele. Quando os jesuítas construíram essa igreja, eles estavam com pouca renda, então ela é bem simples, a fachada dela é barroca, ela não tem nada de especial, tanto que o teto ele é simplesmente reto.
E aí veio Andrea Del Pozo, não sei se é assim que se fala, mas é o nome do artista, que pintou os afrescos no teto e ele criou toda uma ideia de profundidade de perspectiva. Então ela é toda reta, não teria domo, não teria nada, mas esse artista, ele criou esse teto. E ele lembra bastante a ideia da Capela Sistina, e ela é super famosa, essa igreja. Eu acho que chegando mais cedo, daria pra pegar uma fila um pouco menor, mas, né, não rolou hoje. Mas ela é bem bonita, ela vale a visita mesmo que não dê pra chegar até o espelho. Eu acho que ficar aqui um tempo olhando os afrescos já é o suficiente. Quase uma das últimas paradas do nosso roteiro, Fontana di Trevi. Era inicialmente um aqueduto aqui em Roma, e aí foi entre várias reformas, acho que 3 ou 4 reformas, no final o imperador mandou construir ela com a fachada original, com o Netuno ali, os deus dos mares, numa biga, e ela é maravilhosa, é um ponto turístico crucial aqui em Roma, só o problema é a quantidade de gente. Aí eu já vi gente falando, porque tem que ir super cedo pra lá e tudo mais. E aí eu vi o pessoal no TikTok que chegava aqui tipo 4 horas da manhã e já tinha um monte de gente. Então tem que só aceitar que vai ter muito turista, muita gente querendo visitar, e era isso. Mas quanto mais cedo, eu acho que um pouco pega menos gente. E para finalizar o nosso passeio de hoje, aqui na Piazza Veneza está o monumento a Vittorio Emanuele, super famoso aqui em Roma. Ele é dedicado ao rei Vittorio Emanuele, que foi o primeiro rei da Itália depois da unificação. Hoje ele abriga um museu ali dentro, que é o museu também da unificação, conta toda a história da unificação. Subindo as escadarias aqui, indo lá para trás, tem uma vista do Fórum Romano e tem também aquele elevador panorâmico super famoso. Algumas indicações que ficam para quem veio a primeira vez. Tem a Piazza da Espanha, ou Praça da Espanha, também, que é aquela escadaria famosa, que também valeria a visita. A gente só vai passar porque, na verdade, a gente ainda tem um tempinho antes de buscar o carro, que a gente tá indo para Toscana, mas começou a chover de novo, então a gente vai optar por ir lá já buscar o carro e já resolver tudo isso. Mas acho que vale todas essas visitas. A entrada aqui pro Vittorio Emanuele é gratuita, mas para subir no elevador daí tem que pagar.